4. Desafio do blog do Edu. Hoje nós vamos ler do artigo 44 ao 69 da Constituição Federal. Então vamos aí ao título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 1 do Congresso Nacional, artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, o nosso estado é bicameral. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Legislatura é diferente de mandato. O mandato de senador tem 2 legislaturas, 8 anos, e o mandato de deputado tem uma duração de 1 legislatura. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional, não pelo sistema majoritário, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então vamos continuar. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo aos ajustes necessários no ano anterior ao das eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, menos de 8 ou mais 70. O mínimo de deputados federais é 8 e o máximo é 70. Quem tem 70? São Paulo. Quem tem o mínimo, não me recordo. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores. Então, é um número igual, não é proporcional à população, o número de senadores. Com mandatos de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2 terços. Então, a renovação do Senado é sempre parcial, para evitar grandes rupturas aí no Senado. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Então, você vota para um senador e para os 2 suplentes dele. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maioria absoluta de seus membros. Então, o quórum de instalação aí é geralmente a maioria absoluta dos membros. E o quórum de deliberação é a maioria dos votos dos presentes. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida para o especificado no artigo 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre 1. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Lembrando aqui que as leis orçamentárias, elas são de iniciativa do presidente da República ou do chefe do Poder Executivo, tanto no âmbito federal, quanto municipal, quanto estadual. Voltando. Então, o Congresso Nacional vai deliberar sobre fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. 4. Planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. 5. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União.
Sexto, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Sétimo, transferência temporária da sede do governo federal. 8. Concessão de anistia. 9. Organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal. Então, eles têm competência também para a organização de todas essas coisas aí, judiciária, MP, Defensoria dos Territórios e organização judiciária, Ministério Público do Distrito Federal. Inciso 10. Criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções públicas, observado o artigo 84, inciso 6, a linha B. Que o artigo 84, inciso 6, a linha B, ele fala da extinção dos cargos vagos, que ela pode ser feita pelo chefe do Poder Executivo, sem precisar de lei, por decreto mesmo. E aí vamos seguindo. Inciso 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Inciso 12. Telecomunicações e radiodifusão. Inciso 13. Matéria financeira, cambial e monetária. Instituições financeiras e suas operações. Inciso 14. Moeda, seus limites de emissão e montante de dívida mobiliária federal. Então, o montante aqui é da dívida mobiliária federal. Isso é importante porque a maioria das competências da dívida, elas são do Senado. A única que é do Congresso é o montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º, que é remuneração exclusivamente mediante subsídios, artigo 150, 153.3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Então, a fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o teto remuneratório, ela é de competência do Congresso, competência legislativa do Congresso Nacional. Artigo 49. É competência exclusiva do Congresso Nacional. 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. É por isso que o Brasil precisa de uma fase de internalização do tratado. Então, mesmo quando o chefe do executivo se comprometeu internacionalmente, aquele tratado ele não vale diretamente no Brasil. Ele só vale quando ele foi internalizado. Quem resolve definitivamente é o povo, através de seus representantes eleitos, os representantes do Congresso Nacional. Então, vamos lá. Inciso 2. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. 2. Autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar a paz e permitir que as forças estrangeiras transitem pelo território brasileiro, pelo território nacional e nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos já previstos em lei complementar. Inciso 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República ao se ausentarem do país, se a ausência exceder a 15 dias. Então, se exceder a 15 dias, o Congresso Nacional ele deve autorizar. Inciso 4. É de competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Então, o que ele faz com o estado de defesa e intervenção? Ele aprova. Congresso Nacional é competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a intervenção federal e estado de defesa, autorizar o estado de sítio, ou seja, é prévia, né, essa autorização para o estado de sítio, ou suspender
qualquer dessas medidas. Suspender estado de defesa, intervenção federal ou estado de sítio. Que são todas três, né, limitações circunstanciais ao poder de editar emendas ao poder constituinte, né? Inciso 5. Competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Então, se for caso de lei delegada e ele ultrapassar os limites da delegação, ou praticar um ato normativo que extrapole o poder regulamentar, então é competência do Congresso Nacional e exclusiva sustar esses atos. Mudar temporariamente sua sede. Então, mudar temporariamente a sede do Congresso Nacional. 7º, fixar idêntico subsídio para deputados federais e os senadores, observado o que dispõe no artigo 37, inciso 11, que é o teto, 39, parágrafo 4º, que é a remuneração exclusivamente mediante subsídio, artigo 152, 153, 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 8. Fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado que dispõe o artigo 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 9. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar relatórios sobre a execução dos planos de governo. Então, julga as contas e aprecia os relatórios de execução dos planos de governo. Inciso 10. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Então, a fiscalização é por conta do Congresso Nacional. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo. Inciso 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Inciso 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Inciso 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Então, o Congresso vai escolher esses 2/3 dos membros de contas dos membros do Tribunal de Contas da União. Quem escolhe os outros? O presidente da República. Só pra gente ver, eu vou mostrar aqui um cardzinho que eu fiz. Os 9 membros do Tribunal de Contas da União. Quem é que escolhe 2/3, 6 membros? É o Congresso Nacional. O presidente escolhe 1/3, sujeito a sabatina pelo Senado. E aí, eles alternam entre membros do Ministério Público de Contas e auditores, esses escolhidos aqui pelo presidente. 2 desses 3 alternam entre membros do Ministério Público de Contas e auditores. Não tem essa regra para a escolha do Congresso Nacional, ele só escolhe mesmo. Aqui tem os outros tribunais, né? O TCE tem 7 membros ao invés de 9, como o TCU. Os tribunais de contas dos municípios, eles são tribunais estaduais de todos os municípios do estado. E os tribunais de contas municipais, eles não podem mais ser criados. Os que existem e é isso. Então, vamos voltar para a leitura da CF. Aqui. Inciso 14. O Congresso Nacional compete exclusivamente aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Inciso 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Competência exclusiva do Congresso Nacional. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Inciso 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Inciso 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas
com área superior a 2.500 hectares. Então, ele pode aprovar previamente a alienação ou a concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Inciso 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b, 167c, 167e, 167f e 167g dessa Constituição. Isso foi incluído pela Emenda 109 de 2021, porque ele decretou, né, a calamidade pública no caso do Covid. Então, é competência exclusiva do Congresso Nacional decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Artigo 50 da Constituição Federal. Então, vamos lá. O artigo 50 diz que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Então, a Câmara, o Senado e as comissões, comissão mista, comissão permanente, comissão CPI, comissão parlamentar de inquérito, que é geralmente quem convoca, eles poderão convocar quem? O presidente? Não. Só os ministros, secretários, a depender da competência da comissão. E a comissão do Congresso Nacional, ainda assim, ela não pode convocar governador, foi o que decidiu a jurisprudência do STF. Então, enfim, ela pode convocar ministro de Estado, secretários, a depender da competência, ou quaisquer titulares de órgão diretamente subordinados ao Poder Executivo, no caso aqui, a Presidência da República. E eles vão prestar informações pessoalmente. Eles são obrigados a dar uma satisfação social. Eles têm que ir, ou eles podem até responder por crime de responsabilidade por essa ausência sem justificação adequada. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assuntos de relevância de seu ministério. Então, eles tanto podem ser convocados, quanto eles podem ir espontaneamente, mediante ajuste, e aí eles vão expor assunto de relevância para o Ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou quaisquer pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Então, é crime de responsabilidade não só um não atendimento, como a mentira. Prestar informações falsas também é crime de responsabilidade. Seção 3 da Câmara dos Deputados. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração do processo contra presidente, vice-presidente e os ministros de Estado. Ou seja, autorizar, por exemplo, o processo do impeachment. Só que aqui, no caso, tem um novo juízo de admissibilidade pelo Supremo, como a gente já viu na jurisprudência do STF. Proceder à tomada de contas do presidente da República é competência privativa da Câmara dos Deputados, quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa as contas. Então, a tomada de contas especial, a tomada de contas do presidente da República é de competência da Câmara dos Deputados. Elaborar o regimento interno da Câmara. Inciso 4º. Dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. E a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, dispor sobre a organização, funcionamento, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos, funções do serviço. E a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos pela LDO.
5º, eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º. Então, eleger membros do Conselho da República. Seção 4, Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 1. Processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. Então, ele tem competência para processar tanto o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, quanto outras autoridades nos crimes de responsabilidade conexos. Ou seja, também o Senado julga os ministros de Estado, os comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica, lembrando que o AGU tem status de ministro. Então, julga crimes de responsabilidade. Ele faz o juízo de admissibilidade, processa e julga. Só que o presidente do STF está lá presidindo a sessão. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNJ, CNMP, e o Procurador-Geral da República, PGR, o Advogado-Geral da União, AGU, nos crimes de responsabilidade. Então, todas essas autoridades, o PGR, o AGU, o CNJ, os membros do CNJ, os membros do CNMP e os ministros do Superior Tribunal de Justiça? Não, do Supremo Tribunal Federal. Então, quem é que julga nos crimes de responsabilidade? Os membros do Supremo Tribunal Federal? O Senado. É isso. Inciso 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição. 2. Ministros dos Tribunais de Contas da União, ou seja, magistrados do Tribunal Superior, ministros do Tribunal de Contas da União, governador de território, presidentes e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República. Então, o PGR, magistrados, ministros do TCU, governadores de território, presidentes e diretores do Bacen, o PGR e o inciso F, né? Titulares de outros cargos que a lei determinar. Por exemplo, a lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência coloca também como nomeados pelo presidente após a aprovação do Senado Federal, no caso, os conselheiros do CAD, por exemplo. Inciso 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição, em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Veja a diferença. Aqui, nos chefes de missão diplomática de caráter permanente, o voto é secreto e a sessão é secreta. Nos outros casos aqui, o voto é secreto, mas a arguição é pública. Então, a arguição para os membros do STF é pública, para os membros os ministros do TCU, para governador de território, para o PGR, é tudo pública. Para os presidentes e diretores do Bacen também é pública. O voto é secreto, mas a arguição é pública. No caso de sessão secreta, de voto secreto, aliás, nos casos de missão diplomática de caráter permanente, o voto é secreto e a sessão também é secreta. E a arguição também é secreta. Então, vamos lá, inciso 5º. Vou até destacar aqui. Inciso 5º. Autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e do município. Autorizar operações externas de natureza financeira, como, por exemplo, operações de crédito, que é tipo empréstimo, de interesse da União, dos Estados, da DF, dos municípios. Inciso 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para
limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Inciso 4. Dispor sobre limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do DF e dos municípios, de autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal. Então, todo tipo de operação de crédito, os limites globais e as condições são fixados pelo Senado. Se o Estado do Piauí vai fazer uma operação de crédito com o Banco Mundial, quem estabelece os limites globais e as condições é o Senado Federal. Se a União Federal vai fazer alguma coisa com o FMI, sei lá, com o Banco Central, com... Não interessa, Banco Central não, com o FMI, com o Banco Mundial, sei lá. Se a União Federal, República Federativa do Brasil, quem define os limites globais e as condições para a operação de crédito é o Senado. E se o Estado vai pegar algum agente de crédito interno do Brasil. Então, quem vai definir os limites e condições é o Senado Federal. Inciso 8º. Dispor sobre limites e concessões para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Então, tanto a concessão de garantias da União em operações de crédito interno e externo, que dispõe ao Senado Federal, competência privativa. E inciso 9, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui é porque eu confundo, né? Então eu sempre boto a diferença. Competência exclusiva do Congresso Nacional é para a dívida mobiliária federal. A União, Congresso Nacional, dívida mobiliária. Se a dívida mobiliária é de todo mundo, os outros entes, estados, municípios, competência é do Senado, é privativa do Senado. Se for dívida consolidada, seja da União, seja dos outros entes, ela é a fixação por proposta do presidente de limites globais para a dívida consolidada, seja da União, dos estados, municípios, ela é competência privativa do Senado. Se for dívida mobiliária, aí se for da União é o Congresso, e se for dos estados, DF e municípios, é do Senado. Dívida fundada é aquela que justifica a intervenção. Então, dívida consolidada, competência privativa do Senado, consolidada da União, dívida consolidada dos estados também, dívida mobiliária, se for da União, se for federal, é do Congresso Nacional, e se for dos estados, DF e municípios, é do Senado. Inciso 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional. Esse inciso é da confusão, da baderna. Lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Superou ou não superou? Esse inciso 10 precisa da declaração, porque depois da sistemática da repercussão geral, né, Então, segundo o Dizer o Direito, ele diz que não houve uma efetiva aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, porque como é que se diz? Não houve afirmação expressa nesse sentido, e também os motivos determinantes da decisão, eles não são vinculantes. O que é vinculante, o que vincula o judiciário todo é a razão de decidir. Mas, segundo minhas anotações aqui, o Dizer o Direito diz que a nova interpretação do 5210, houve uma mutação constitucional, e a interpretação é de que esse inciso é para dar publicidade. Não houve tecnicamente a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, porque o que faz coisa julgada é o... Como é que... É porque eu tô esquecendo aquele nome.
É o dispositivo. É o dispositivo da sentença ou acordo e não os motivos determinantes em si. A razão de decidir não faz coisa julgada, ela não vincula todo mundo, ela não vincula o judiciário. Porque o que vincula, né, nem faz coisa julgada, o que vincula é o dispositivo da sentença ou acordo. E não a razão de decidir. Além disso, não houve manifestação expressa, não houve uma expressa adoção. Não houve manifestação expressa. Quanto à adoção. Então, a teoria da transcendência dos motivos determinantes é o dispositivo da sentença ou acordo e não a razão de decidir. Esse aqui tá no blog do Dizer o Direito, naquele público mesmo, sem ser o buscador. E tá nas minhas anotações, aqui também eu só fiz transcrever. Assim, a nova interpretação deixa eu até colocar, fonte. Meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? Eu vou cortar tudo. Então, vamos lá. Esse inciso da baderna, que é o inciso de 10, de suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A nova interpretação é uma mutação constitucional que interpretou o 5210 como simplesmente com o objetivo de dar publicidade, divulgar a decisão do STF, que tem eficácia vinculante, já resulta da própria decisão da Corte. Isso, a decisão em controle difuso, não em controle concentrado. A decisão em controle concentrado sempre vinculou todo mundo, todo o Poder Judiciário e os órgãos administrativos. Mas a decisão em controle difuso nem sempre vinculou e historicamente o Supremo entendia que para ter eficácia erga omnes precisava do 5210, precisava da resolução do Senado. Porém, houve uma mutação constitucional, acho que foi o ministro Celso de Mello, que ele disse que não, que já decorria da decisão da Corte. Porém, isso não é tecnicamente a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, porque primeiro que a ratio decidendi, a razão de decidir, não vincula. O que vincula é o dispositivo da sentença ou acordo e não a razão de decidir. Além disso, não houve manifestação expressa quando a adoção da teoria. Então, por isso que você não disse que o Brasil adotou a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Vamos para o próximo inciso. Inciso 11. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do PGR antes do término do mandato, que ele tem um mandato, né? Então, antes do término do mandato, ele vai aprovar por maioria absoluta em voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República. Elaborar regimento interno. Inciso 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesma coisa, competência similar à do Congresso, da Câmara. Inciso 14. Eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7º.
Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, da DF e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o Supremo. Nos casos dos incisos 1 e 2, que é o julgamento dos crimes de responsabilidade, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do cargo, deixa eu até colocar aqui, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos, perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública sem prejuízo de demais sanções judiciais cabíveis. Então, as sanções aqui para a perda do crime, para o crime de responsabilidade também são perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Seguindo para a seção 5 dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, essa inviolabilidade civil e penal, por quaisquer opiniões, palavras e votos, é a imunidade material dos deputados e senadores, aplicável também aos deputados estaduais e distritais, mas não repercute da mesma maneira nos vereadores, nos membros do Poder Legislativo Municipal. Essa imunidade material, ela se aplica, inclusive, dentro e fora do Congresso Nacional, inclusive nas redes sociais, porém, ela tem que ter vinculação com o mandato, com alguma coisa. Ela não pode ser absolutamente destoante. A imunidade, ela não é limitada territorialmente, que nem a dos vereadores. Ela é ampla, aliás, para o território nacional como um todo. E ela não se aplica no período de campanha, obviamente, porque tem os crimes eleitorais, né? Os crimes eleitorais, eles são durante aquele período, então não se aplica essa imunidade do parlamentar que concorra lá à reeleição. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Esse é um foro especial para deputados e senadores, porém o Supremo limitou um pouco essa disposição aqui. Ele determinou que tem que ter relação com o mandato, não é simplesmente ser um crime praticado durante o período, desde a expedição do diploma. Ele tem que estar relacionado, não pode ser, um crime de violência doméstica, vai julgar no Supremo? Não vai para a primeira instância. Se for um crime relacionado, aí não, vai para o Supremo. E se já tiver chegado a instrução processual, enfim, se já acabou a instrução, o STF julga, não vai voltar para a primeira instância porque ele renunciou ao mandato ou acabou o mandato, não. Mas se a instrução processual não terminou e o mandato já acabou, ou pelo que quer que seja, cessa a competência do STF e o processo deve ser remetido à primeira instância. Mas depois que a instrução encerrar, o STF permanece julgando, ainda que ele saia, renuncie, acabe o mandato, não vai ser afetada mais a competência independente do órgão. É esse o prazo de fixação da competência, o término da instrução. Seguindo aqui para o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva,
para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a questão da prisão. Então, desde a expedição do diploma, o que acontece? Ele não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. Isso é a prisão cautelar que não pode existir, mas a prisão pena, tecnicamente, pode. Aí, o que acontece? Essa é a imunidade formal à prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Outra imunidade formal ao processamento. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Então, as imunidades, mesmo durante o estado de sítio, só poderão ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, 1. Desde a expedição do diploma, a. firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os denuncíveis ad nunto, nas entidades constantes da linha anterior. Isso aí desde a expedição de diploma. Firmar contrato, aceitar exercer cargo. Agora, desde a posse, inciso 2. Quando eles tomarem posse, aí eles não podem a. ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato de pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Tecnicamente, ele não pode ser empresário individual nem sócio administrador, porque empresário individual, ele vai ter que ser o administrador, né? E sócio administrador da companhia também não pode. Eles não podem ser controladores ou diretores de empresa que goze de contrato com pessoa jurídica de direito público. Ou nela exercer função remunerada. Ele não pode receber dessa empresa, ele tem que sair. Ele pode ser um investidor, mas ele não pode ser um funcionário. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nuntum nas entidades referidas no inciso A. C. Ele também não pode patrocinar causa em que seja interessada quaisquer das entidades a que se refere o inciso 1A. E nem ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Inciso 55. Perderá o mandato o deputado ou senador que atingir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer. A terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Inciso 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
Aí, né, complicado. Quando o decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nessa Constituição. Inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, ele também sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, também perderá o mandato. É hipótese de perda do mandato. Deixa eu até colocar um destaque aqui. Crime. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Então, abuso das prerrogativas e percepção de vantagens indevidas já são condutas objetivamente incompatíveis com o decoro parlamentar. Mas existem outras hipóteses previstas aonde no regimento interno de cada casa. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurado sempre a ampla defesa. Aqui, vamos lá. Então, perderá os mandatos no caso que ele infringir as proibições, ou seja, ele ser sócio administrador de empresa concessionária de serviço público, que gosta de algum tipo de privilégio, ou exercer função remunerada. Alguma daquelas proibições do artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. E qual é a outra? É o inciso 6, que é sofrer condenação criminal transitada em julgado. A perda do mandato será decidida pela Câmara por maioria absoluta, mediante provocação da mesa de partido político com representação no Congresso Nacional. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, também assegurada ampla defesa. A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato nos termos desse artigo terá seus efeitos suspensos até deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, nesse caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura de funções previstas nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Então, você convoca o suplente em caso de licença superior a 120 dias ou de vacância, né? Cargo vago, investidura em outras funções, então. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Então, ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6 das reuniões. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Esse é o período conhecido como sessão legislativa. Parágrafo 1º.
As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO. Não é o PPA, não é a LOA, é a LDO. Vou de vermelho para ficar mais destacado. Além de outros casos previstos nessa Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para a sessão conjunta será para inaugurar a sessão legislativa. 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. 3. Conhecer do veto e sobre ele deliberar. Essa é a única que realmente merece destaque, porque as outras parecem meio óbvias. Inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum, serviços comuns e receber o compromisso do presidente e do vice, mas conhecer do veto e sobre ele deliberar em sessão conjunta. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleições das respectivas mesas para o mandato de 2 anos. Então, o mandato das mesas é de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ou seja, é possível a recondução para outro cargo na eleição imediatamente subsequente, mas é vedada a reeleição para o mesmo cargo, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, cada uma das casas vai reunir-se nas sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, a composição da mesa do Congresso Nacional. Esse aqui eu peguei do Pinterest, né? Aqui, ó, o Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. O vice-presidente do Congresso Nacional é o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, porque tem isso, né? De primeiro vice-presidente é o segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados. O segundo vice-presidente do Congresso Nacional é o segundo vice-presidente do Senado Federal. O primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional é o segundo secretário da Câmara dos Deputados e o segundo secretário do Congresso Nacional é o segundo secretário do Senado Federal. O terceiro secretário do Congresso Nacional é o quarto secretário da Câmara dos Deputados, que só vai em números pares. E o quarto secretário do Congresso Nacional é o quarto secretário do Senado Federal. Aqui. Então, vamos lá. Essa é a composição da mesa do Congresso Nacional. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Então, o presidente do Senado Federal, nesses casos, em caso de decretação de estado de defesa e decretação de estado de sítio e pedido de autorização para a decretação do estado de sítio, e para o compromisso e a posse do presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. Pelo presidente da República e pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, todo mundo pode convocar
tanto o presidente quanto os presidentes da Câmara e do Senado, ou a maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com a maioria absoluta de cada uma das casas, com a aprovação da maioria absoluta dos membros de uma das casas do Congresso Nacional, de uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º desse artigo, que é medidas provisórias. Então, deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Não foi. Somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação, para evitar desestimular que a pessoa não trabalhe na sessão ordinária e venha na extraordinária de receber a mais por não ter trabalhado. Então é isso. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Então, a sessão legislativa extraordinária somente delibera sobre a matéria pela qual foi convocada, exceto se tiver medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária. Seção 7 das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento, ou no ato que resultar da sua criação. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então, é garantida a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria, Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, em razão da matéria de sua competência, cabe 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensar de direitos humanos, Comissão de Direitos Humanos. Discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, nem todas as matérias vão a plenário. Às vezes vai discutida na comissão em razão da matéria, salvo se tiver recurso de 1/10 dos membros da casa. 2. As comissões em razão da matéria vão realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3. Convocar ministros de Estado. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra os atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Qualquer pessoa. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Tanto o Congresso quanto as comissões podem, solicitar depoimento da autoridade, qualquer autoridade ou cidadão. 6. Apreciar, qualquer autoridade não, mas enfim. 6. Apreciar, porque tem a separação dos poderes. 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre ele emitir parecer. CPI. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Então, elas têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E aí é por isso que as CPIs municipais não possuem direito de fazer todas as coisas, todas as prerrogativas que as comissões estaduais e federais têm, porque não tem poder judiciário municipal para ter essa simetria. Essas comissões, elas podem ser em conjunto ou separadamente, comissão mista, né, de senadores e deputados, ou separado de cada casa. Inclusive, recentemente teve casos de tramitarem tanto uma comissão separada quanto uma comissão mista, ao mesmo tempo, sobre os mesmos fatos. Acho que foi a CPI do Petrolão, se não me engano. Dá um Google aí vocês veem. Norma estadual ou municipal não pode conferir a parlamentar individualmente o poder de requisitar informações ao Poder Executivo. Foi o que foi decidido aqui no informativo 1041. O STF declarou a inconstitucionalidade da expressão qualquer deputado constante do caput do dispositivo. O artigo 4910 é taxativo ao conferir exclusivamente às casas do Poder Legislativo a competência para fiscalizar os atos do Poder Executivo. Não se admite que a norma estadual crie outras modalidades de controle ou inovem a forma de exercício desse controle, ultrapassando aqui o que foi previsto na Constituição Federal, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Também é importante sobre a CPI lembrar que ela é um direito público subjetivo da minoria. E o que é a minoria? A minoria, na verdade, é o maior partido ou bloco parlamentar que se posiciona contrário à maioria parlamentar. Se a maioria é a favor do governo, a minoria é o maior bloco contrário ao governo. Se a maioria parlamentar é a favor do governo, que geralmente é o que acontece, a minoria parlamentar é o maior bloco ou partido que é oposição. Então, é um direito público subjetivo da minoria a instauração de CPI, desde que preenchido o requerimento de 1/3 dos membros da casa, indicação de fato determinada a ser apurado, a definição de prazo certo. Tem que apurar. Não pode fazer manobras para que não faça, nem submeter a plenário, não. É um direito público subjetivo das minorias. Um investigado pode se recusar a comparecer à CPI na qual seria ouvido? Tem divergência no Supremo. Tem o ministro Gilmar Mendes entende que ele não precisa ir se não quiser. Outros ministros entendem que ele tem que ir, embora ele possa falar ou não falar. Mas isso é consenso. Ele pode falar ou não falar. E se ele mentir, não é crime, porque não existe perjúrio no Brasil. Existe crime de falso testemunho. Mas o acusado, ele pode mentir para se defender. Então, os convidados da CPI, eles até querem ir como investigados e não como testemunhas, para não sair preso. É vida que segue. Governador não pode ser obrigado a depor em CPI instaurada pelo Congresso Nacional. Isso foi decidido no informativo 1023 de 2021. CPI municipal, ela não tem os mesmos poderes das CPIs federais. Agora, vale também lembrar que nos exercícios das atribuições das comissões parlamentares de inquérito, elas podem determinar diligências que se reputam necessárias. 2. Requerer a convocação de ministros de Estado, secretários de Estado ou secretários municipais, de acordo com a esfera de atuação da CPI. Ela pode tomar o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, ouvir os investigados, inquirir testemunhas sob compromisso, a testemunha pode estar compromissada, requisitar da administração pública, direta, indireta ou fundacional, informações e documentos, transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, inspeção, efetuar prisões em flagrante em caso de crime praticado na presença dos membros da comissão, por exemplo, o crime de falso testemunho ali no âmbito da comissão, realizar buscas e apreensões genéricas, salvo em domicílio, porque é reserva de jurisdição, pode determinar a quebra do sigilo fiscal, bancário e de dados telefônicos. A quebra do sigilo telefônico em si, do sigilo de escuta, dados telemáticos, isso tudo a CPI não pode. Então, a CPI é muito jurisprudencial, porque só tem um parágrafo
E aí toda hora a jurisprudência se manifesta. Parágrafo 4º. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quando possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 6ª do Processo Legislativo, seção 1, disposição geral. O processo legislativo compreenderá a elaboração de 1. Emendas à Constituição. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Medidas provisórias. 6. Decretos legislativos. 7. Resoluções. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2 da Emenda à Constituição. Subseção 2 da Emenda à Constituição, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante a proposta de 1 terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 2. Do Presidente da República. 3. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou seja, pela maioria dos presentes. Então, mais da metade das Assembleias Legislativas tem competência para emenda, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, são 3 que têm competência para emenda: 1 terço da Câmara dos Deputados ou do Senado, Presidente da República, e mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma pela maioria relativa de seus membros. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, que são limitações circunstanciais. Do parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando aprovada se obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. Em 2 turnos, 3/5 dos votos dos membros. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação. Não será deliberada proposta de emenda tendente a abolir: 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. 4. Os direitos e garantias individuais. 5. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Não pode, de jeito nenhum. Nem com um quórum especial, não. Ela foi rejeitada ou havida por prejudicada, então não pode ser proposta, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, só na próxima. Seção 3 das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso, do Presidente da República ou do Congresso Nacional. Ao Presidente da República também cabe, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Todo mundo pode fazer lei, embora seja competência típica do Poder Legislativo, que também tem competência fiscalizatória. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou o aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos, matéria tributária e orçamentária, competência privativa do presidente, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. D. Organização do Ministério Público, da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Normas gerais. A organização do Ministério Público e da Defensoria Pública é da União, mas as normas gerais para o MP, Defensoria dos Estados e dos territórios. Criação e extinção de ministérios e órgãos na forma e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, inciso 6º. F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remunerações, reforma e transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um dos estados. Então, 5 estados no mínimo, com não menos de 3% dos eleitores de cada estado. E isso tem que representar, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1. Relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. B. Direito penal, processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Ressalvados em 67, parágrafo 3º, que é crédito extraordinário. 2. Que visa a detenção ou sequestro de bens da poupança popular ou qualquer outro ativo. Importante. 3. Reservada a lei complementar. Então, quando a Constituição reservar a matéria à lei complementar, então também não pode ser editada medida provisória. 4. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos. Então, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos também não é possível, exceto os impostos previstos no artigo 153, 1, 2, 4 e 5 e 154, 2, que só produzirão efeitos e essa medida provisória aqui, ó, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. Então, ela tem que ser convertida em lei. Esses impostos são os impostos extrafiscais, deixa eu ver aqui. Então, são o imposto de importação, exportação, IPI, IOF e imposto de guerra externa. Então, esses impostos, eles podem ser instituídos, majorados mediante medida provisória, mas os outros não.
e só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido até o último dia daquele que foi editado. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Então, as medidas provisórias, ressalvado 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período. Então, pode ser prorrogável por mais 60 dias, ou seja, 120 dias totalizando, nos termos do parágrafo 7º. Devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, as medidas provisórias, em regra, elas perderão a eficácia desde a edição se elas não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Esse prazo é prorrogável uma vez por igual período. E cabe ao Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas das medidas provisórias decorrentes das medidas provisórias editadas. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º, o prazo para converter em lei a medida provisória, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Então, não conta nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contado da sua publicação, entrará em regime de urgência. Então, antes mesmo de vencido o prazo para apreciar a medida provisória, que é em regra 60 dias, ela já vai entrar em regime de urgência para estimular, né, os deputados a trabalharem. Então, se a medida provisória não for apreciada em 45 dias, contados da publicação, ela entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Isso, segundo a interpretação, vale apenas para as deliberações de mesma natureza. Por exemplo, não vale para a emenda à Constituição, não vale para lei complementar, só vale para leis ordinárias e medidas provisórias. Então, é esse regime de urgência que sobresta a pauta. Então, vamos lá. Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória no prazo de 60 dias, contando de sua publicação, se não tiver sua votação encerrada nas duas casas. Então, prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência da medida provisória no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, se não tiver a votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário. Então, em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 10. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Então, é vedada a reedição de emenda à Constituição na mesma sessão legislativa que ela foi rejeitada ou havida por prejudicada. E também é vedada a reedição na mesma sessão legislativa aqui de medida provisória que tenha sido rejeitada ou tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. Também vai ser vedada a reedição na mesma sessão legislativa, em regra, de lei ordinária
mas vamos ver lá quando chegar no artigo 67. Parágrafo 11. Parágrafo 11. Não é ditado decreto legislativo referente ao parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória. Então, não é ditado. As relações jurídicas constituídas decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Então, conservar-se-ão regidas pela redação da medida provisória. Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Então, aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original, a medida provisória ela se mantém em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Artigo 63. Não será admitido aumento de despesa prevista, 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e 4º. Inciso 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Então, projeto de lei de iniciativa popular tem início na Câmara dos Deputados. Discussão e votação de lei de iniciativa do Presidente, do Supremo, dos tribunais superiores também tem início na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa. Parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, ou seja, solicitação de urgência do Presidente, a Câmara dos Deputados e o Senado não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção as que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias. A apreciação das emendas do Senado pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto mais o disposto no artigo anterior. Parágrafo 4º. Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Não se aplica aos códigos, porque são enormes, e não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Faz todo o sentido. Artigo 65. Projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno. Quem tem 2 turnos é emenda, né? Então, será revisto em uma casa em um só turno de discussão e votação. Enviado a sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Então, parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Então, o projeto de lei, ele é aprovado por uma casa, ele vai ser revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação. E aí, o que acontece? Se tiver emendas e a casa revisora aprovar, vai ser mandado para sanção ou promulgação. A sanção presidencial ou promulgação, dependendo do caso. Mas se ela não emendar, aí vai direto para o presidente. Então, essa é a tramitação do projeto de lei ordinária, lei normal. Porque o projeto de emenda é diferente. Na emenda, você tem 2 turnos de discussão e votação e um quórum diferenciado. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, já foi lido, né? Volta à casa iniciadora. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente. Então, o veto presidencial pode ser total ou parcial. Não precisa ser total. No prazo de 15 dias úteis. 15 dias úteis, contada a data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Então, o presidente ele pode vetar ou sancionar. Ele pode vetar tanto por uma questão de legal, de inconstitucionalidade, quanto um veto político, que ele entende que é contrário ao interesse público. E o prazo dele é de 15 dias, contados a data do recebimento. E ele comunicará as razões do veto em 48 horas para o presidente do Senado Federal. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso, a linha. Ele não pode vetar a palavra não, por exemplo. Se ele vetar a palavra não, ele vai estar emendando, digamos assim, o projeto. Ele não vai estar vetando, porque ele vai estar mudando a intenção do legislador. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará em sanção. Então, se ele silenciar, significa que ele está sancionando o projeto. Silêncio importará em sanção. Parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, teoricamente, é para o veto ser apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. E ele pode ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e dos senadores. A maioria absoluta é a metade, é o primeiro número inteiro superior à metade. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Então, se eles derrubarem o veto, o presidente da República vai ser enviado para ele promulgar. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo do parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. Então, vamos lá. Parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, depois de derrubado o veto, nos casos do parágrafo 3º e parágrafo 5º, que é quando o veto não for mantido, e no parágrafo 3º, quando decorrido 15 dias, né, da sanção do veto, se este não fizer em prazo igual, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo em igual prazo. Então, se ela não for promulgada em 48 horas pelo presidente, deve ser promulgada em 48 horas pelo presidente pelo vice-presidente do Senado, pelo presidente do Senado, ou, se ele não fizer, pelo vice-presidente do Senado. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Então, matéria de projeto de lei rejeitado, ele em regra, ele também não se submete, não pode ser apresentado na mesma sessão legislativa. Porém, se ele tiver o quórum de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, ele pode sim ser apresentado na mesma sessão legislativa. Diferente do caso da emenda e da medida provisória, que não podem. Nem com esse quórum de maioria absoluta aqui. Artigo 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º.
Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado, e matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre 1. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Parágrafo 2º. A delegação do Presidente da República terá a fórmula de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Então, a delegação tem a forma de resolução e na resolução especificará o conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então, se a resolução determinar a apreciação pelo Congresso Nacional de lei delegada, ela tem que ser feita em votação única e é vedada qualquer emenda. Artigo 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. O quórum da emenda é 3/5 em 2 turnos de votação. O quórum de lei complementar é maioria absoluta e o quórum de lei ordinária é maioria simples.